Galera, nossa dica cultural de hoje está em clima folclórico, né? O Dia do Folclore está chegando aí, comemorado no dia 22 de agosto, e nós vamos falar um pouco sobre as manifestações folclóricas aqui de Patos de Minas. Para isso, a gente convidou quem entende do assunto, o professor Carlos Roberto Silva. Tudo bem com você, professor? Tudo bem? E com vocês? Tudo jóia, é um prazer te ter aqui para a gente bater esse papo, já que a nossa terra é tão rica, né? Quando a gente pensa aí nessas manifestações, nos fatos folclóricos. Então eu queria que você começasse logo de cara falando a respeito, né, dessa riqueza e também do que a gente pode entender como folclore, porque muita gente confunde, né, só com lendas e acaba pensando só nessas coisas que às vezes assustam, mas é muito mais que isso, né, professor? Sim, folclore está ligado diretamente à cultura popular, né? Eu, quando vocês me convidaram, eu fui lá no dicionário o livro que a maioria tem acesso, né? Para ver o que diz sobre folclore. E o Aurélio vai dizer, o Aurélio, o Auais, né? Os dois dizem mais ou menos a mesma coisa, que folclore é um conjunto de costumes, lendas, provérbios, né? Histórias que são repassados de geração para geração pela oralidade, né? É, então também é chamado de populário. Inclusive a palavra folclore, né, vem da junção de duas outras palavras, o folk e o lore, né? Folk que significa povo e lore sabedoria. Então é uma sabedoria do povo, é uma sabedoria popular que vem vencendo o tempo, né? Vem se segurando ao longo do tempo e se torna tradição na cultura de um povo. Por isso que engloba costumes, lendas, provérbios, histórias, né? E aquilo que está ligado à cultura popular. Maravilha, professor. E quando a gente pensa aqui em Patos de Minas, eu queria que você falasse assim, quais são as manifestações folclóricas, né, que todo patense deve conhecer? Tem as lendas, né? Que a gente ouve principalmente quando é criança, ah, as histórias de assombração, né? E eu até fico saudosista porque as redes sociais, né, tá tirando esse essa prática da contação das histórias, das lendas, dos mitos, das assombrações, né, que eram tão comum, por exemplo, na minha infância, né? Sempre traz uma imagem de terror, de algo perigoso, né? Como, por exemplo, o Caboclo d'Água, que é uma lenda que circula na nossa região, a Mulher de Sete Metros, né? E circula não só aqui, é também de outras regiões, mas em cada região ganha uma configuração específica. Então, assim, é muita riqueza mesmo aqui em Patos de Minas, mas me interessou, né, quando você falou aí da Mulher de 7 metros, que inclusive tem um filme, né, que é produzido aqui em Patos de Minas, com atores de Patos, direção também do Pedro Paulo, aqui patense. E é uma das dicas, né, que a gente quer deixar aqui hoje, além de pesquisar mais a respeito da cultura de Patos de Minas, eu acho que é legal a gente valorizar produções patentes. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa produção. Eu sou do município de Patos, né? Eu nasci em Major Porto, vim a Patos a primeira vez aos 14 anos, foi quando eu tive contato com a história da Mulher de Sete Metros. Porque eu morava na Vila Garcia, estudava no colégio estadual, e eu subia a pé depois das 11 da noite. E aí ninguém queria passar em frente ao fórum. Eu vinha com alguns colegas e todo mundo cortava a volta. Eu falei, gente, vamos passar para aqui que é mais perto. Ninguém queria. Até que alguém me contou a história da Mulher de Sete Metros, né? E aí, alguns colegas, e eu participei disso, a gente colocava aqueles besouros grandões, que tem um chifre, né? A gente colocava um papelãozinho de cartolina naquele chifre, punha um pedacinho de vela queimar ali, acendia, né? E soltava nas escadarias do fórum. E aquela luzinha ia andando. Lembro que a luz elétrica era muito fraca, tá? Os meninos corriam, gritavam de medo daquilo, né? A gente aproveitava a história da Mulher de Sete Metros para fazer as nossas
travessuras. Aí eu fui descobrir a história dessa mulher de 7 metros, né? Uma mulher muito grande, que era muito carrasca quando era viva, né? Que jogava água quente nos escravos, que fazia isso, acontecia, e amedrontava muita gente. É uma história que circulou muito na tradição oral, nas histórias contadas de pai para filho, com essa função didática, porque fazia com que os meninos se afastassem da rua à noite. Eu penso que é num tempo que o centro da cidade, que a cidade girava ali em torno, e foi muito apropriado porque ali no lugar do fórum, no início do século, foi um cemitério, e depois foi removido, né? Claro, os restos mortais da classe média e classe alta foram removidos para aquele cemitério de Santa Cruz. Da classe baixa ficou por ali mesmo. Eu tenho a impressão que, se escavar, deve encontrar restos mortais aqui e ali ainda. Não tenho certeza disso. Então, casou muito bem essa coisa do cemitério, que gera uma série de lendas, né, folclóricas, junto com a história da mulher de 7 metros. Sobre o filme, eu acho fantástico alguém tomar essa iniciativa de registrar a memória popular, a tradição popular, o folclore, né, porque está se perdendo, isso está se perdendo. Os contadores de história agora são a TV, né? Os canais de televisão, a Netflix, o YouTube, tá? Então, os pais, os avós, os tios, não estão mais contando história, né? São poucos que ainda fazem isso, e com isso a gente vai tendo acesso a histórias que não são nossas. A gente precisa também manter aquilo que é nosso. A gente precisa se apegar um pouco às nossas raízes. É uma questão de identidade. E o folclore é identidade. Então, por isso que é louvável você encontrar alguém como o Pedro Paulo, que sei que com todo o sacrifício, sem recursos tecnológicos, né, sem os melhores recursos que estão aí, sem recursos financeiros, com certeza, né, se empenha em fazer uma produção dessa. Mas o filme é muito bom. Tá? Eu ouvi um comentário, mas ele é muito exagerado. Tem muitas coisas lá que não estão na história. Claro, gente, é cinema, é ficção. A ficção precisa crescer o real, né? Porque assim, a mulher de 7 metros não é real, mas a lenda da mulher de 7 metros é real. A história da mulher de 7 metros é real. A mulher não é. O que ela fez, não. Mas a narrativa é. Né? E a literatura, o cinema, precisa crescer essa realidade para chamar a atenção e para prender, né? No caso do filme, o espectador. Não quero mais fazer parte disso. É muita crueldade. Aconteceu de novo? Sim, Bernardo, sim. Eu quero ir embora daqui. Isso é desumano. Chega. Vamos embora. Só uma vista enlouquecendo. Maravilha, professor. Eu acho que deu para a gente aprender bastante aqui com a sua fala sobre superstição, sobre um pouco da nossa cultura. Depois a gente pode até combinar outros bate-papos para a gente delongar essa conversa. Eu adorei. E fica aí a dica para o pessoal. A Mulher de 7 metros, né? Essa produção está disponível no YouTube. A gente vai deixar aí para vocês na tela. E eu agradeço muito pela sua participação, professor. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Quando vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. E nos bastidores aqui, a Poliana estava falando, mas morreu todo mundo no filme, né? Eu acho que o Pedro Paulo leu exatamente a função desse tipo de lenda, que é amedrontar, né? Hoje, a imagem da mulher de 7 metros, a história da mulher de 7 metros, que veio da tradição, não espanta mais.
Porque com o episódio da luz elétrica, não tem mais noite. Não tendo noite, não há fantasmas, não há almas penadas, não há assombrações. Tá? Esses entes sobrenaturais só existem na escuridão. Viram como ele explorou muito a escuridão no filme? Verdade. Aquilo é elemento técnico, aquilo é escolha, é estratégia, é estilo, né? Porque os fantasmas, as almas penadas, as assombrações, só existem na escuridão, viu? Até minha mãe, que via assombrações na adolescência, não vê mais. Um dia eu perguntei para ela, mãe, a senhora via tanta assombração na adolescência, a senhora já me contou, e agora a senhora não conta mais? Não está vendo mais? Ah, meu filho, agora a luz está sempre acesa, e eles não aparecem. Ainda bem, né, professor? Quando Ainda vocês bem. precisarem, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. A gente agradece por aprender tanto, né? Realmente nós temos muita riqueza aqui. E é nesse clima aí que a gente finaliza o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar e fiquem ligados, né, aí na Mulher de 7 Metros, no filme e também nessa valorização da nossa cultura que é tão importante. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau! Não passem diante do fórum antigo à noite, tá? No Credo. fórum novo ela não vai.